Imagina só a seguinte cena. A pessoa tá lá, gravemente ferida num campo de batalha, perdendo sangue sem parar, Nossa, pesadelo de qualquer soldado, né? total. Aí o resgate finalmente chega, coloca o corpo desse soldado numa maca para ser evacuado, tudo isso debaixo de tiro, uma loucura, e de repente o cara na maca simplesmente rola pro chão, cai no meio da lama e cede o próprio lugar na maca para que outro soldado ferido seja levado primeiro. Olha, se eu vejo isso num filme, eu vou achar que é aquele exagero clássico de roteirista, sabe? Pra forçar um drama. Pois é, e foi exatamente o que o diretor do filme Até o Último Homem pensou. Essa cena, acredite se quiser, foi cortada da versão final do filme, porque ele achou que a galera ia revirar os olhos e falar: ah não, aí a ficção foi longe demais. Não brinca. Cortaram por ser heróico demais. Exato, mas o lance é que isso aconteceu na vida real. E é essa dinâmica que vai guiar o nosso mergulho profundo de hoje. A gente vai destrinchar os registros originais para entender quem foi o verdadeiro Desmond Doss, o homem que inspirou Hollywood. E o que é fascinante aqui é que a capacidade da realidade de desafiar a lógica às vezes ultrapassa muito o limite do que a gente considera crível numa tela de cinema, né? Com certeza. E para quem está acompanhando a gente, o material que a gente tem sobre a mesa hoje é muito rico. Tem um levantamento da revista Veja dissecando o que é fato histórico e o que é invenção no filme. Sim, e também temos acesso a uma entrevista raríssima, de 1987, que o próprio Doss veio à revista Adventista. Exatamente. Além de artigos históricos da época, um diário de viagem em vídeo explorando o Cemitério Nacional de Chattanooga e, olha só que loucura, uma fonte acadêmica bem inesperada. Uma tese jurídica, né? Da Conferência Internacional RAIS. Isso. E esse documento explora como exatamente o mesmo princípio que transformou o Doss num herói condecorado lá nos Estados Unidos, levou outros cidadãos direto para a prisão no leste europeu. Essa diversidade de fontes é incrível, porque cria uma janela única, sabe? Permite a gente analisar não só a biografia de uma pessoa, mas como funciona a máquina militar e até a arquitetura legal do que a gente chama de liberdade de consciência. Tudo isso refletido na vida de um cara só. Mas assim, a tendência natural de Hollywood é sempre fabricar aqueles heróis intocáveis, né? Aquelas figuras que parecem que já nasceram com uma moralidade perfeita. Ah, os santos sem defeitos. Pois é, uma versão inata à violência. Só que a documentação histórica mostra um quadro muito mais denso. O próprio roteirista do filme, o Robert Schenkan, chegou a falar que precisou adaptar a juventude do Doss para torná-lo mais humano, digamos assim. É, porque, ironicamente, a jornada real dele envolveu lidar com muita raiva e com pensamentos violentos desde muito cedo, lá em Lynchburg, na Virgínia. Aquele incidente com o irmão dele, o Harold, é um exemplo perfeito dessa tensão, né? Nossa, sim! Para quem não conhece, durante uma briga super comum de criança, o Desmond simplesmente bateu na cabeça do irmão com um tijolo. Caramba! E deixou o menino desacordado no chão. Aquele pavor de ter matado o próprio irmão gerou um impacto absurdo na mente dele. E isso foi potencializado por um quadro dos 10 mandamentos que eles tinham em casa. Aquele que tinha a ilustração de Caim e Abel, certo? Exato. A imagem daquela violência entre irmãos virou tipo uma obsessão pessoal para ele. E o mais interessante é que essa aversão à violência não virou só um medo paralisante. Ela se desdobrou numa empatia superativa. Os registros mostram que, ainda criança, ele andou, olha só, 9 quilômetros a pé. 9 quilômetros? 9 quilômetros só para doar sangue para uma vítima de acidente que ele nem conhecia. Uau, é muita determinação para uma criança. E aí a gente entra num ponto onde a ficção dá aquela distorcida nos traumas familiares para criar uma empatia fácil, sabe? No filme, o pai do Desmond é retratado como um veterano da Primeira Guerra Mundial. Assombrado pelo estresse pós-traumático, né? Isso. E aí ele ameaça a própria esposa com uma arma. Mas a linha do tempo histórica, que os artigos confirmam, desmente isso completamente. É, a realidade é bem diferente. O pai dele era carpinteiro, lutava contra o alcoolismo, mas a verdade é que ele nunca pisou num campo de batalha. Nenhuma guerra. E aquele episódio famosíssimo do revólver calibre 45 também foi alterado. Sim, a dinâmica foi outra. A briga armada não foi do pai contra a mãe do Desmond.
Foi contra o cunhado dele durante uma discussão de família mesmo. E a mãe interveio, tirou a arma da confusão e mandou o Desmond correr e jogar o revólver num rio ali perto. Esse detalhe muda tudo, não acha? Muda completamente, porque o filme usa o trauma de guerra do pai como uma justificativa externa para o pacifismo do filho. Mas, na vida real, ele presenciou a violência doméstica crua, sentiu a fúria dentro da própria casa e tomou uma decisão consciente de quebrar aquele ciclo. É uma escolha moral extremamente ativa, né? Decidir nunca mais tocar numa arma depois de viver isso, tira a atitude dele de uma passividade de berço e coloca num lugar de muita força de vontade. Com certeza. E essa postura ativa é a chave para a gente entender o que é o objetor de consciência. O Doss não queria fugir das responsabilidades da época dele. Naquela entrevista de 87, ele conta que trabalhava num estaleiro em Newport News. Em 1942, a indústria naval era vital para o esforço de guerra. Ele podia muito bem ter pedido dispensa. Exato. Qualquer trabalhador de estaleiro conseguia dispensa. Ele podia ter passado a guerra inteira no conforto de casa construindo navios. Mas ele escolheu se alistar de forma voluntária. A lógica dele é muito própria. Ele queria servir à nação, mas tinha essa convicção absoluta de que a vida pertencia a Deus, sabe? Ele sentia que não tinha o direito de tirar a vida de ninguém. A frase dele era: salvar vidas, não tirá-las. Isso mesmo, só que a gente está falando do exército dos anos 40, né? Pois é. Tolerância zero. Imagina a cena. Chega um recruta voluntário e já avisa na porta que se recusa a encostar no fuzil. Deu um curto-circuito instantâneo na instituição. Lá na Divisão 307, Companhia B, essa transição da vida civil para o quartel transformou o Doss no alvo número 1 da tropa. Porque a estrutura militar depende daquela coesão absoluta, né? Todo mundo tem que agir igual. Sim, e quando alguém destoa desse jeito, a reação do grupo é a exclusão agressiva. Os relatos dizem que tratavam ele como um peso morto. Uma ameaça real para a sobrevivência de todo mundo no futuro combate. E não era só fofoca, não. A rotina envolvia assédio pesado. Quando ele ajoelhava para orar de noite, os caras jogavam botas e equipamentos pesados na direção dele no escuro. É, brutal. E as ameaças eram explícitas. Teve soldado que chegou na cara dele e garantiu que na primeira chance na zona de combate, faria questão de que o Doss tomasse um tiro. Um tiro dos próprios colegas. A propósito, a revista Veja fez um levantamento muito legal sobre isso. Aquele personagem Smith, do filme, que é o grande algoz dele... O cara que mais pega no pé dele. Esse mesmo. Ele nunca existiu. Sério? Personagem fictício. Totalmente fictício. Ele foi uma amálgama, uma mistura que os roteiristas criaram para representar todo o ódio coletivo e as ameaças que vinham de vários homens diferentes da companhia. Faz sentido para a narrativa de um filme, mas na vida real o buraco era mais embaixo. E a tentativa de se livrar dele vinha dos oficiais também. A questão religiosa batia de frente com a burocracia. Sendo adventista do sétimo dia, ele pedia dispensa das atividades aos sábados para a igreja. Para a liderança militar, isso era um colapso inadmissível da disciplina. Eles tentaram forçar uma dispensa médica, alegando razões psiquiátricas primeiro. Tipo, o cara não quer pegar numa arma, então ele é louco. Exato, a premissa era essa. E quando não colou, ameaçaram levar ele para a corte marcial por insubordinação. Só que a resolução desse conflito jurídico na vida real é bem menos teatral que no cinema. No filme, o pai entra no tribunal com o uniforme da Primeira Guerra, entrega uma carta, modra a mão. E na realidade? Na realidade, o pai dele simplesmente usou uns contatos civis que ele tinha lá no Departamento de Guerra, em Washington, para interceder e cancelar a corte marcial. Bem mais burocrático, né? Muito mais. Mas, se a gente pensar bem, o comando militar tinha motivos para se desesperar. O treinamento é desenhado para quebrar a individualidade. O exército exige que centenas de pessoas pensem como um organismo letal único. Se conectarmos isso a um panorama maior, as instituições militares operam sob a lógica da obediência cega. Quando um recruta diz que é um servidor com princípios e coloca a moral pessoal acima da patente militar, ele quebra o sistema. Ele vira um perigo estrutural, né? Exato, mesmo sendo o cara mais inofensivo do mundo.
O que virou o jogo e mudou a percepção da tropa foi a compaixão obstinada dele. Ele começou a tratar as bolhas nos pés dos soldados, depois daquelas marchas exaustivas. Sim, e dava a própria ração de água para colegas que estavam desmaiando de insolação. Ele inseriu compaixão no ambiente desenhado para letalidade pura. E essa compaixão foi colocada à prova de um jeito absurdo em 1945, na Batalha de Okinawa. Mais especificamente de frente para a escarpa de Maeda. Que os americanos chamavam de Hacksaw Ridge. Isso, o terreno já era um pesadelo. Uma parede vertical de pedra com 120 metros de altura. O capitão Vernon mandou a tropa escalar aquelas redes. E as fontes dizem que o Doss aceitou subir, mas com uma condição bem atípica. Sim, ele disse, eu subo, mas primeiro eu preciso ler a minha Bíblia. E pediu que todo o pelotão esperasse ele fazer uma oração. E olha que loucura, o registro histórico mostra que naquele primeiro avanço, a unidade não teve nenhuma baixa. Nossa, incrível! Mas a situação colapsou uns dias depois, né? No dia 5 de maio de 45. E tem uma ironia gigantesca aí, porque 5 de maio era um sábado. O dia de descanso dele? Exatamente, o dia sagrado do Doss. O exército japonês lançou um contra-ataque massivo. Artilharia pesada, morteiros, franco-atiradores para todo lado. Ficar lá em cima virou suicídio. 5 americanos. Todo mundo que conseguia andar desceu a rede. Ficou só fumaça, os feridos no chão e o Desmond Doss. Ele ficou lá sozinho, atuando como o único socorrista no meio daquele inferno. Por cerca de 12 horas seguidas. 12 horas. Caramba. Sobre a mira de franco-atiradores, Sim. rastejando de cratera em cratera, fazendo torniquete no escuro, arrastando caras muito mais pesados que ele pela lama até a borda do penhasco. Aí ele amarrava o corpo na corda e descia o soldado pela parede de 120 metros. E ele não escolhia o uniforme, né? Não. Ele chegou a prestar primeiros socorros a soldados japoneses caídos também. E o que mantinha ele de pé, o motor psicológico dele, era só uma frase que ele repetia como mantra. Senhor, me ajude a ajudar só mais um. É de arrepiar. E os números desse resgate são uma história à parte. Quando o comando perguntou quantos homens ele desceu, o Doss foi super humilde e falou que achava que eram uns 50. E o exército dizia o quê? O exército olhou os registros médicos na base e estimou que foram mais de 100. Aí, para botar no papel oficial e registrar na patente, eles fecharam um acordo no meio do caminho, 75 vidas salvas. Um número absurdo para um homem só em 12 horas. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, sabe? Porque a ironia final dessa história acontece umas 2 semanas depois, no dia 21 de maio. Ainda em Okinawa, né? Ainda lá. Durante um combate à noite, caiu uma granada no buraco onde o Doss estava, com outros soldados. Para salvar os caras, ele pisou na granada para chutar para longe e a explosão rasgou as pernas dele. Nossa, ele se sacrificou de novo. Sim, ele ficou horas esperando o resgate e quando finalmente iam levar ele, ele fez aquilo que a gente falou no começo. Cedeu a maca para outro soldado. A cena cortada do filme. Essa mesma. Só que, logo depois de ceder a maca, um atirador de elite acertou o braço esquerdo dele em cheio, estilhaçando o osso. E aí vem o paradoxo supremo. Sem conseguir andar e com o braço balançando, ele vê um fuzil abandonado no chão. O cara que apanhava para não pegar numa arma. O próprio. Ele rastejou, pegou o fuzil e usou pela primeira e única vez na guerra. Não para atirar, mas ele usou o cano da arma como uma tala ortopédica para o braço fraturado para conseguir rastejar até um lugar seguro. É fascinante pensar nisso. Usar um instrumento de morte como ferramenta de cura. Sabe, sintetiza perfeitamente quem ele era. E foi essa persistência que calou a boca de todo mundo. Durante essa fuga caótica, ele perdeu a Bíblia dele. Aqueles mesmos caras da Companhia B, que jogavam bota nele no escuro e ameaçavam atirar nas costas dele. O que eles fizeram? Eles organizaram uma varredura no campo de batalha, arriscando tomar tiro, só para achar a Bíblia e devolver para o Doss. Isso mostra que a persistência dele se tornou inegável. O impacto foi tão grande que chegou no presidente. O Harry Truman entregou para ele a Medalha de Honra. A maior condecoração dos Estados Unidos, né? A maior, criada lá na época do Lincoln,
O Truman disse que dar aquela medalha para ele era uma honra maior do que ser presidente. O Doss foi o primeiro objetor de consciência a receber essa honraria. E aí a gente faz uma transição brutal, porque a pesquisa da Conferência Reis traz um paralelo chocante a partir desse exato momento. O mesmíssimo ato que deu a medalha de honra para o Doss foi tratado como crime do outro lado do mundo. Isso levanta uma questão super importante sobre como os governos lidam com a liberdade. O documento da Reis foca na Romênia durante o regime comunista, ali entre 1945 e 89. E o serviço militar lá era obrigatório também, certo? Certo. Quando jovens adventistas ou testemunhas de Jeová faziam exatamente o que o Doss fez, se recusar a usar armas e a trabalhar aos sábados, eles eram presos, indiciados por insubordinação. Tempos sombrios. O estudo detalha o caso do chamado Lote Delicote, em 1950. 16 adventistas presos. E a acusação não era tipo, eles são religiosos. O Estado acusava eles de estarem a serviço de inimigos imperialistas, de tentar instaurar anarquia. E depois de 1952, com a política antissemita de Stalin, guardar o sábado virou suspeita de espionagem. O Estado comunista romeno não via isso como fé, via como sabotagem da sociedade socialista. E a burocracia para justificar isso é assustadora. A decisão 32/2009, já no século XXI, da Alta Corte da Romênia. O que essa decisão falou? Os juízes determinaram que a prisão desses objetores no passado não era crime político ou perseguição. Eles rotularam as condenações como crimes de direito comum. Uau, então eles apagaram a motivação moral da coisa toda. Exatamente. O Estado transforma uma resistência pacífica de consciência num delito comum. Equipara quem se recusa a matar com alguém que, sei lá, rouba pão de um armazém. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Como a mesma atitude pode gerar uma medalha da Casa Branca e uma cela de prisão soviética? Mostra que a verdadeira liberdade de consciência só existe quando a pessoa tem o direito de colocar suas convicções acima do que o Estado impõe. O Doss teve a sorte de viver num sistema que, apesar de oprimir no começo, acabou validando a divergência dele. É um ponto excelente. Mas, claro, o fim da guerra não acabou com o sofrimento dele. A vida do Doss depois do exército foi bem dura. Por causa dos ferimentos. Dos ferimentos e da tuberculose severa que ele pegou no Pacífico. Ele perdeu um pulmão e 5 costelas. E em 70 ficou surdo por conta dos antibióticos. Nossa, um pedágio altíssimo para o próprio corpo. E a esposa dele, a Dorothy, faleceu num acidente de carro em 91. Depois ele se casou de novo com a Francisca Dumas e viveu uma vida super discreta até falecer em 2006 com 87 anos. E ele está enterrado no Cemitério Nacional de Chattanooga, que tem um peso histórico absurdo. Lá tem soldados da Guerra Civil, os primeiros a ganhar a medalha de honra. E, incrivelmente, tem prisioneiros de guerra alemães vítimas da gripe espanhola enterrados no mesmo solo. E no meio de séculos de história militar, a lápide do cara que nunca deu um único tiro. É muito poético. Para quem está ouvindo a gente, por que essa história bate tão fundo? Numa era de tanta pressão social, onde a gente é empurrada a concordar com o algoritmo ou com o grupo, o Doss é um lembrete visceral do poder de manter a integridade pessoal, mesmo quando o mundo inteiro ou seu próprio pelotão está contra você. O que me deixa com um pensamento provocativo para a galera refletir. Manda. A gente celebra heróis como o Doss no cinema. Adoramos ver isso num blockbuster. Mas será que a gente não transforma a objeção de consciência só num subgênero de filme? Como assim? Será que a sociedade moderna toleraria um Desmond Doss da vida real hoje em dia? Alguém que desafia radicalmente o que o sistema manda fazer? Ou a gente só aplaude o pacifismo quando ele é uma relíquia do passado e não incomoda mais? Caramba, essa imagem do fuzil sendo usado como tala prova que a bússola moral consegue se adaptar para sobreviver no meio do caos sem quebrar a própria essência. É um pensamento forte para a gente fechar nossa análise de hoje. Com certeza, deixa muito para pensar. Fica aí a reflexão. Um abraço e até o nosso próximo mergulho.